Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar e falar sobre os meus acessórios que eu uso conforme é na minha rotina, junto com alguns acessórios daqui do meu quarto, notebook, celular, fone de ouvido, enfim, tudo isso mais um pouco. E eu vou falar por que eu costumo usar e como que eu uso conforme é no meu dia a dia. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta se vocês gostaram desse conteúdo e compartilha. Então vamos começar com o vídeo de hoje. Como vocês sabem, eu sou criadora de conteúdo, eu sou social media, eu crio conteúdos para vocês das outras redes sociais também, não só aqui no canal, mas como o Instagram e o TikTok. E eu gosto de fazer isso porque eu amo criar conteúdos para vocês. E em relação a isso, eu uso muito o meu celular para poder fazer as gravações, o que em breve eu quero comprar uma câmera específica para eu poder gravar os conteúdos para vocês, para que assim a qualidade fique muito melhor. Não que já não esteja usando o meu celular, mas eu quero algo mais profissional, mais complexo. E junto a isso tem alguns aplicativos que é o Cam ou a GoPro, que eu consigo ter acesso pelo meu celular, eu transfiro esses vídeos e eu edito pelo meu notebook. O que vocês me conhecem sabem também, eu edito tudo pelo notebook, o que é vídeos do canal. Somente vídeos do canal eu edito pelo meu notebook. O que geralmente fica aqui, mas tá na sala, por quê? Porque tá bem frio aqui na minha cidade, eu tenho usado bastante na sala, na coberta. Eu não uso aqui, porque o meu quarto é muito frio. E quando é muito frio, é muito gelado o meu quarto. Então, quando é muito calor, fica muito calor aqui no meu quarto também. Então, esses dias eu tenho usado mais na sala, na minha coberta, para poder editar os vídeos para vocês. E o meu editor que eu uso é o CapCut, continua sendo. E nisso o CapCut eu gosto de usar ele na forma gratuita. Eu não uso nada pago dele, o que eu não vejo necessidade para mim, pelo menos por enquanto, a não ser que eu mude de ideia ou queira fazer um plano e eu comece a pagar. Mas por enquanto eu não uso a parte paga, então se de repente eu queira começar, daí eu vou começar a pagar para poder aderir nos meus conteúdos para vocês. Então são coisas básicas da minha edição que eu gosto de usar para deixar o meu vídeo, os conteúdos para você mais com qualidade alta, exportação melhor, aquela coisa básica, mas que faz toda a diferença em uma boa edição. Então eu tô melhorando cada vez nas minhas edições, eu tô mudando algumas coisas também para ser algo mais profissional, não que já não seja, mas eu quero melhorar cada vez mais mudanças para ser algo mais profissional e mais visível também, o que eu quero mudar. É bom ter mudança, o que faz parte das nossas vidas. E também eu uso o meu celular, que é outra ferramenta de grande uso, porque no meu celular, além de gravar também, como a parte de edição pelo meu notebook, mas eu edito alguns pequenos conteúdos pelo meu celular também, não somente pelo notebook. O que eu poderia aderir pelo meu notebook também, eu colocando a minha conta do CapCut, para eu poder editar os pequenos vídeos. Então esses pequenos vídeos são reels do meu Instagram para o TikTok, um pequeno reel sobre um dia comigo, um daily vlog mostrando a minha rotina. Então são esses pequenos vídeos que eu uso na minha edição através do meu celular, com dois aplicativos que eu uso, o Edits, que é sincronizado com o meu Instagram, eu tenho o CapCut também, e um outro app que eu comecei a usar, que é esse Edits, que é sincronizado com o meu Instagram. Ele é gratuito, 100% gratuito, não precisa pagar nada. Tanto que eu já falei dele aqui no canal, como se usa, quais funções que ele tem. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês terem acesso. E a parte boa do Edits, desse aplicativo de edição de vídeo, ele mostra as minhas estatísticas de cada Reels que eu vou publicando lá no meu perfil do meu Instagram. Então ele me mostra que vídeo que rendeu mais, que vídeo que teve mais like, compartilhamentos. Então eu consigo dar uma boa analisada e repensar que tipo de tema que é mais legal,
que eu tenho mais engajamento. Então é nisso que eu penso para vocês lá e também para mim, para ter um maior engajamento, que tipo de tema que é bacana para vocês, o meu público, que vocês gostam, que é questão de organização, um pouco de lazer com humor. Então eu penso tudo isso para poder chegar até vocês, para vocês gostarem dos meus conteúdos, de cada tipo de tema que vai variando para vocês. O que não é legal é ficar repetindo o tema de cada vídeo. Não é legal e não pode. Então, eu me inspiro em outras pessoas, em outros perfis, para poder fazer mais ou menos igual. Eu não vou colar da pessoa, porque não é legal também e é considerado plágio. Não pode. Aí eu coloco como que é o padrão da minha vida, com o que eu vi daquela pessoa, naquele perfil, para poder me inspirar, mas colocar como que é na minha rotina, como que funciona para mim, no meu dia a dia. Então é isso que eu geralmente costumo fazer. E também agora eu vou falar sobre uma outra questão de compromissos, tarefas, que é pelo meu celular também, com as gravações. Que dia que eu tenho que gravar, que dia que eu tenho que editar para poder finalizar um conteúdo. A mesma coisa com o meu relógio, o meu Apple Watch Series 3. Já falei aqui dele, eu vou deixar o link aqui também na descrição. E que inclusive nele eu tenho os mesmos aplicativos do meu celular, como que eu tô gravando agora. Ele é sincronizado com o meu celular. Então se eu quiser ver os meus compromissos de hoje, eu vou vir no meu calendário e ele me mostra os compromissos de hoje e de amanhã também. Então ele fica dessa maneira. Então ele vai me mostrar o que eu tenho que fazer no dia de hoje. No de amanhã, edição de conteúdo ainda hoje, rotina noturna e agendamento de conteúdo, que é antes da minha rotina noturna. Ele me mostra o dia de amanhã, o dia de sábado, domingo e até segunda. Porque tem uma limitação de dia que ele me mostra aqui, para eu conseguir ver os meus compromissos que eu vou colocando no meu calendário do meu celular. O que é muito mais fácil usar o meu celular nesse momento para eu poder colocar um compromisso, uma tarefa que eu preciso fazer durante a minha semana, no meu dia a dia. Que nem, por exemplo, hoje, dia de gravações. Então, nisso eu vou no meu calendário e eu coloco o que eu tenho que fazer hoje, que é gravações para os conteúdos aqui para vocês de cada rede social e também edição e agendamentos de conteúdo e pronto. Já me organizei para hoje. E depois a hora do meu lazer. E nisso depois eu coloco o momento do meu lazer, que eu tô maratonando uma série, depois eu continuo para eu poder ver a minha série. Então, nisso eu consigo dar uma equilibrada na minha vida pessoal, da minha vida profissional, do meu trabalho aqui com a internet com vocês. Então, tem que saber equilibrar o nosso momento pessoal e do meu trabalho. E eu gosto de manter esse equilíbrio para eu poder não ficar tão estressada, tão atarefada. Então, mantendo esse equilíbrio na constância de não perder as nossas tarefas que tem que fazer, ok, tem que fazer, a gente tem que dar o nosso máximo, mas também tem que ter esse equilíbrio para fazer algo do nosso lazer, como fazer uma boa leitura, caminhada, pilates, enfim. Então, depois que eu fazer esses meus compromissos de hoje, que são gravação de conteúdo, edição e agendamento de conteúdo, eu vou fazer algo que eu quero. Eu vou terminar de ver a minha série, que se chama Indomável, da Netflix, que eu tô assistindo, tô gostando muito. Então, ó, já pega a dica. É um suspense policial. Então, nisso já está feito as minhas tarefas de hoje. Depois eu vejo a minha série. E depois eu repenso no final do meu dia. Eu consegui fazer os meus compromissos de hoje? Deu certo? Deu tudo ok? Deu para poder finalizar tudo? Então tá tudo ótimo. Mas também tem dias que a gente não consegue concluir todas as tarefas do dia. E tá tudo bem também, faz parte. Então a gente não precisa ficar se culpando. Ah, eu deveria ter feito, eu deveria ter me esforçado mais, eu deveria ter ficado mais atenta. Mas tem dia que a gente não vai conseguir fazer tudo, todas as tarefas, o que é normal. Faz parte, até porque vai ter dia que vai estar mais corrido mesmo, vai estar mais pesado. E pegando nesse mesmo gancho, eu tenho outros aplicativos de organização que tem o Lembretes. O Lembretes eu uso para tarefas de cada conteúdo.
E nele eu coloco as tarefas de cada conteúdo, o que eu preciso gravar, o que eu preciso terminar e o que eu preciso fazer para eu terminar de fazer aquela minha tarefa. Então, nesta lista do lembretes, que é do meu celular, e pelo aqui no relógio, o que eu consigo ver também aqui. Então, nele eu coloco somente tarefas de cada conteúdo de cada rede social, para ser algo mais acessível para mim. Então eu vejo aqui, hoje eu tenho que gravar 2 vídeos para o canal. Depois eu tenho que editar e agendar esses vídeos que eu gravei hoje. Agora há pouco, que eu tô gravando esse mais um também para vocês. Então ele me notifica não só pelo meu celular, mas pelo meu relógio também, o que me facilita muito. Eu esqueci de falar um outro acessório, que como que eu já finalizei falando sobre aplicativos de organização, como que eu me organizo para cada rede social, minhas tarefas do meu dia, da minha semana, enfim. Eu vou mostrar alguns acessórios que eu uso. Eu vou falar do meu fone de ouvido, é da marca Philips, eu uso muito. Eu gosto de trabalhar com som ambiente para eu ter mais foco. E também ouvindo boas músicas, o que eu gosto de escutar música logo pela manhã. E eu gosto muito dele porque ele tira todo o ruído da parte de fora e eu fico, assim, sem escutar o som por fora do fone. Então ele é anti-ruído, lembrei a palavra. Ele é muito bom e eu gosto muito de usar ele. Eu tenho outro acessório, são 2 na verdade. Esse meu tripé. Teve um dia que eu tava usando, ele caiu e quebrou essa parte. E sujou minha sala, eu tive que limpar depois. Sorte que minha mãe conseguiu consertar pra mim, agora eu uso somente na mesa. Eu uso pra gravar alguns pequenos takes, mostrar minha rotina, enfim. Eu gosto de usar ele pra poder fazer mini takes, mostrar minha rotina. E também para o meu TikTok, que eu gravo por lá também. Então, nele eu posso utilizar para qualquer lugar. Então, por exemplo, se eu quero usar aqui, eu quero gravar aqui na minha escrivaninha, eu coloco aqui na minha escrivaninha e eu começo a gravar. Ou também eu posso colocar aqui na minha cama, para eu poder gravar aqui nesse ângulo da minha cama. Também tem o último acessório que eu uso, que é essa ring light pequena. Aqui eu coloco o meu celular e aqui a luz. Eu tenho 3 tons de luz. A luz branca, amarela e o outro tipo de luz, esqueci o nome. Mas é um tom de luz um pouco mais forte. Então eu vou modelando aqui nesse mini controle. E eu vou modelando conforme do jeito que eu quero gravar, com as tonalidades da luz que eu gosto de usar. Então, como que eu já falei, como esses acessórios eu vou guardar. O que eu gosto de usar nessa parte do meu cenário que eu gravo aqui pra vocês. E o último acessório, acabei de lembrar, o meu planner físico. Eu gosto de usar ele para poder me organizar durante a minha semana com as gravações, partes pessoais também, como consultas médicas, se eu tenho que ir no dentista, que eu fui ontem, por exemplo, limpeza de pele, eu fui ontem também. Hoje é dia de gravações, edição e agendar. Então, eu me organizo com o meu planner físico toda semana. Toda semana eu uso para poder me organizar com as minhas coisas, o que eu não fico sem e o que eu não posso adiar. Então, eu já fiz o checklist que eu já fiz. Então, por enquanto, eu só fiz essa minha tarefa de hoje, na parte da manhã. E mais tarde, lá pelas 5 horas mais ou menos, eu vou editar e agendar um dos vídeos que eu tô gravando aqui pra vocês agora. Depois eu vou gravar para o meu TikTok e já está tudo certo. Então, nele é muito bom porque eu deixo aqui no meu quarto de forma visível para eu poder ver o que eu tenho que terminar e o que eu tenho que fazer ainda na minha semana ou no meu dia a dia, conforme vai surgindo tarefas, compromissos, enfim. Eu tinha esquecido de mencionar que eu uso essa ring light alta para poder gravar, como naquele ângulo que eu já estava gravando para vocês. Então, nessa partezinha do meio, eu costumo colocar o meu celular para poder gravar. Tem os tons de iluminação também, que eu vou variando, dependendo da iluminação que eu quero que fique pelo meu vídeo. Então é isso.
Essas são as ferramentas que eu uso para o meu dia a dia, conforme são as minhas necessidades, o que eu costumo fazer para a minha rotina, para eu deixar mais produtiva. E tudo que eu coloco aqui, o que eu sei que eu tenho que fazer na minha semana aqui, eu deixo no meu celular também, para ser algo mais acessível naquele meu Widget, no meu Notion, do meu calendário. Então, se eu já fiz, eu vou lá no meu Widget e eu aperto, eu faço o check-in, querendo dizer que eu já fiz. Olha que prático, muito mais fácil. Então, ó, tá aí a dica para vocês aderirem na rotina de vocês para ser algo mais acessível e mais prático também. E agora sim, como que eu já falei de tudo, eu vou finalizar o conteúdo aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo conteúdo.